em respeito aos que chegaram no horário da Inglaterra, que é aquele horário pontual que o inglês tem, nós vamos, já passamos aí do horário permitido de aguardar, ok? Então vamos ver ali, é cachorro que late, Davi, ali, e assim sucessivamente. Tudo pronto? Alô Arapiraca, alô Alagoas, alô Brasil. Vocês não sabem a alegria que eu estou nesse momento de falar para o mundo inteiro através do nosso próprio canal de televisão. Fernando Valões no YouTube, Fernando Valões Oficial no Facebook e no Instagram. Muito obrigado mesmo. Primeiramente a Deus pela rica oportunidade que está me dando hoje aqui de ter esse canal de televisão para conversar, dialogar e a gente debater ao longo desse período todo, aí até o final do ano, muitas informações e notícias. Meus amigos, hoje é um dia que vai marcar muito a minha história, porque é exatamente no dia 3 de outubro de 1958, Marlene Pereira Valões paria uma criança que no futuro, talvez incerto, no sertão, não desse para nada, valesse nada na vida, mas no fruto de uma mãe estava ali alguém muito especial. Então a ela eu rendo as minhas homenagens hoje aqui, e aos meus dois irmãos, o jornalista também Chaparral Roosevelt Pereira e a professora estadual e também de Maceió, Cleusa Valões. Aos meus 7 filhos, a minha homenagem especial. A doutora Fernanda Valões, ao Felipe, ao Aldi, ao Emily, ao Davi, a Sara Valentina, ao Samuel, a minha esposa Salma, e aos meus netos, o Benjamin, Bernardo, Bento e Miguel. A todos eles, um beijão. Minhas noras também. Aí é uma enxurrada, né? Ritinha, a Julie e, vamos lá, Lília. Muito bem. Temos mais aí? Temos? Hein? Temos? Chaparral. Marta, minha cunhada, tudo bem? E ao meu cunhado Idalécio André. Então vamos lá. Eu falei que iria contar muitos casos verdadeiros. Estou aqui ao lado de um grande escritor chamado Graciliano Ramos, que o mestre Dr. Ivan Barros conhece com sabedoria. Por que eu fiz questão de trazer aqui para este programa essa coleção de livros? Porque aos 12 anos, 13 anos, chegou um vendedor, aqueles vendedores de porta de livros, vendendo livros. E eu me lembro que ele vendeu, quando ele me apresentou essa coleção de Graciliano Ramos, eu fiquei encantado. E disse à minha mãe, que era cabeleireira, tinha um salão de cabeleireiro, uma das primeiras de Santana de Ipanema. Quero até agradecer à Câmara de Vereadores, a Almerica, pela homenagem também, ao Mário, com o nome de uma rua, para essa guerreira que sempre defendeu e amou a Santana. Disse: olha, eu quero que os meus filhos jornalistas divulguem Santana de Ipanema. Muito bem. Eu comprei, pedi a ela para comprar essa coleção por 80 mil cruzeiros, se eu não me engano. Pagamento 10 cruzeiros por mês. Mas para isso, eu tive que carroçar. Todo sábado eu pegava a carrocinha e ia para a frente do mercado da carne carroçar.
e apurava de 2 a 3 cruzeiros. Juntava e durante 10 meses, 8 meses, foi paga essa coleção de livros. E coincidência é que aqui tem Insônia, Augusta, Infância, Cartas. E um desses livros aqui, chamado Memórias do Cárcere, de Graciano Ramos, vejam que as coisas, virou filme. Foi anos depois, e no ano de 1982, eu participei do filme baseado neste livro de Graciano Ramos, Memórias do Cárcere. Eu fui um integralista, que era um grupo de jovens, né? Que tinha assim uma linha de independência, era até chamado de galinhas verdes, porque usava as camisas verdes e tinha o símbolo nazista, né? Comunista. Bom, isso não me deu assim muita alegria no sangue não, viu? Cheirando as páginas do livro, sai aquele ar do passado. Gostoso, né? Gostoso. Muito bem. Então, Glória Pires, trabalhamos juntos. Chico de Assis, meu abraço ao grande ator alagoano, Chico de Assis, e tantos outros que trabalharam neste filme. Então, uma grande coleção. E aqui, deste lado, os menores livros do mundo, que eu consegui comprar. Está aqui, ó, as estantes. Enquanto você tem essa estante enorme aqui por trás, olha o tamanho das estantes aqui, ó. Essa aqui é uma das menores estantes, coleção de livros. Aqui também E deixa eu colocar aqui. Olha, são livros mesmo com páginas, viu, gente? Ó, livro com páginas. Esse é grosso, viu? Esse demora para ler, viu? Muito bem. E aí desses aí vai diminuindo e chega ao menor livro do mundo, que ele é do tamanho menor do que a minha unha aqui, ó. Menor do que a minha unha, entendeu? Tá aqui, ó, com páginas também de livros, ó. É a Bíblia, né? É a menor Bíblia do mundo que eu consegui numa feira literária de livros nacional e internacional. Vamos começar a falar aqui um pouquinho da história de Arapiraca. Quando eu pegava um carro que vinha para Arapiraca, decidi vir até Arapiraca, depois de participar da inauguração da TV Gazeta em 1975, depois fui convidado para ir participar da inauguração da TV Gazeta de Vitória, no Espírito Santo. Meu abraço ali aos capixabas. Eu morei na capital Vitória, mas frequentava mesmo as grandes festas em Vila Velha. Eita, cidade bonita, né? Um abraço ao povão aí, meus colegas da TV, do grupo lá Gazeta. Lá tem Jornal Gazeta, TV Gazeta, como tem aqui em Alagoas. E depois fui para a Globo do Rio de Janeiro, participei da edição de 3 novelas, da primeira novela O Astro, A Sucessora e Maria Maria. Foi quando o Pedro Collor me convidou de volta para a TV Gazeta, e da TV Gazeta fui fundar o Museu da Imagem do Som de Alagoas, trabalhar na FUNTED junto com Braulio Leite, e depois decidi Arapiraca, fazer minha morada em Arapiraca, e cheguei quando aquela Avenida Luiz Cavalcante não tinha posto nenhum, não tinha casa, lá na frente, perto da rodoviária, que tinha algumas poucas lojas, o restante era tudo mato. Mas muito bem, falar em Vitória do Espírito Santo, falar em Gazeta, me recordo de um colega daqueles que gostam de quanto mais machucar, melhor. Acontece isso com vocês? Vocês já tiveram algum parente, algum amigo de trabalho, algum vizinho que gosta de ver alguém sofrer? Pois é, eu tive um colega de comunicação que ele gostava, ele tinha prazer, ele tinha uma cadeira assim, de balanço, na cadeira assim dessas, né? Que era de palha, sabe aquelas palhinhas, né? Transparentes, parecia nylon, e ele deitava na cadeira assim, batia na barriga e dizia:
Vou ver hoje quem é que eu vou dar uma suspensão. E não é que ele conseguia arrumar motivos para suspender diariamente. E sempre estava todos os dias uma suspensão lá, 24 horas ou 3 dias. Dependia do bom humor deste companheiro. Aconteceu que sucessivas pedidos de afastamento através de suspensão dos nossos colegas, quero agradecer ao pessoal que está entrando agora na nossa live. Estamos começando, tem muita coisa aí. Escute bem essa história, por favor. Ele simplesmente chegou, depois de uns 2 meses, ele disse: não sei o que está acontecendo, minha geladeira pifou e não posso comprar uma nova agora. Passaram-se mais uma semana, ele disse: minha televisão queimou. Heribério, você veja, músico, entendeu? Miguel Vieira, meu abraço. Fernando Rezende, presidente nosso aí do DEM. Ó, ele diz: parece que aqui dentro dessa televisão estão colocando macumba, praga, porque meus objetos estão tudo pegando fogo em casa. Quer dizer, ele incendiava a vida das pessoas, dando suspensão de 3 dias, com prazer de ver o cara sair triste, com cara feia, desgostoso, e ter o salário descontado. Passou aquilo ali, começou a perder os seus objetos, ele decidiu ir embora. Foi trabalhar em outro canal de televisão, fora do estado, de Alagoas. Mas lá ele levou a ruindade do mesmo jeito. Ele era competente, era um cara competente na profissão, na função dele, mas era daquele mesmo de prejudicar as pessoas. E quando ele chegou no outro estado, em outra televisão, ele fez a mesma coisa, suspensão. Quando foi um certo dia, ele voltava um sábado de uma discoteca, de uma boate, ele chegou no Fusquinha novo, começo dos anos 80, aí ele chegou para o amigo e disse: bota o cinto aí de segurança no carro, bota o cinto. Aí o cara disse: para quê? Não, o cinto não era obrigatório. Aí ele disse: porque eu vou capotar esse carro agora, vou ver se ele dá umas 3 viradas aqui na pista. 3 horas da manhã, não tem movimento aqui em Vila Velha, nessa avenida principal. Aí o cara disse: você é doido, vai acabar com o seu carro, por que você vai fazer isso? Ele disse: quero ver quantos minutos a equipe vai demorar para chegar aqui, para registrar a reportagem do meu acidente. Aí o cara disse: mas se você morrer, você não vai ver quantos minutos demorou. E se eu morrer, a equipe vai lhe registrar. Fique certo disso que eu farei uma grande reportagem para você. Olha só que ideia. E não contou a conversa. Ele seguiu, e o rapaz ali na expectativa, né? O rapaz na expectativa que o carro ia dar uma capotagem ali a qualquer momento. Estava chovendo, nisso, tinha no ponto de ônibus um casal que estava se molhando antes dele capotar o carro. Aí ele deu uma freada assim, aí disse: que foi? Se arrependeu? Aí ele disse: não, vou dar uma carona aqui até ali embaixo, a esses 2 aqui. E se der vontade, eu capoto o carro com eles 2 dentro também. Ele não sabe da minha estratégia. Aí eu: rapaz, não faça isso não. Botou: vocês vão para a Vitória? O casal: entre. Aí o casal entrou chovendo, disse: muito obrigado. Aí ele disse que nada, foi um prazer. Aí o pessoal notou que a voz dele não era de lá, né, de capixaba. E disse: o senhor não é daqui não, de Vitória, de Vila Velha, você é de onde? Aí aquele amigo disse: de Maceió. Ah, Maceió, já sei. Maceió, disse a menina lá atrás do carro.
Fusquinha. Já sei, Maceió fica lá no Ceará, né? Aí ele deu a freada no carro assim, o carro rodou, abriu a porta e disse, desça. Ele disse, descer por quê? Você não está me dando a cara, vai deixar a gente aqui no meio da pista, não em um ponto de ônibus, é? Problema seu, desça, todos os dois, desça, chovendo, o casal desceu. Aí ele disse, agora só peça carona no dia que você souber aonde fica Maceió, viu? Acelerou o carro e deixou o casal. Chegou lá na frente, ele puxou o freio de mão, deu uma rodada assim, o carro capotou. Tinha combinado, né? 3 capotagens. Aí desceu todo molhado, o carro, Fusquinha todo amassado. Perguntou o colega, estás vivo? O cara disse, ainda estou. Aí ficou do lado de fora. Aí disse 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, meia hora. E não chega uma reportagem. Está vendo aí quantos minutos eles estão demorando para vir a equipe de reportagem? Gente, início dos anos 80, 1981, não existia celular. Então, eram as pessoas que faziam a ligação para o fixo da televisão, das rádios, para dizer, olha, houve um acidente em tal local. E alguém ligou para a televisão dizendo que houve um acidente com um carro com funcionário da televisão. A equipe correu e foi para lá. Quando chegou lá, era esse dito colega. E aí a televisão começou a documentar. Aí ele chegou perto do repórter e disse, por que demorou? Por que demorou? Mesmo com esse barulho que está aí, né, de trânsito, vocês demoraram muito, né? Nem porque a ligação só chegou há 5 minutos atrás, tudo bem. Se agora fosse o governador já tinha sido levado para o hospital e vocês não tinham pego o flagrante como vocês pegaram agora. Só que antes, 15 minutos antes, chegou a polícia e disse, o senhor não está doente, o senhor não precisa ir para o hospital, não tem algum ferimento. Não, está tudo bem. O problema dele era ver quantos minutos a equipe de reportagem ia chegar. Tudo bem, foi para casa e no outro dia não foi trabalhar. No segundo dia chegou na televisão, a equipe, quando chegou do domingo à noite, estava lá um aviso, suspensão, 3 dias. E aí os jornalistas, né, foram lá saber por que aquela suspensão. Porque vocês demoraram, passaram 35 minutos. Em 2008, passado 26 anos, eu fui para Vitória fazer um curso. E lá me lembrei de fazer uma visita a meus colegas da televisão. Mas antes eu liguei. Quando eu liguei à noite, alô, quem é? Olha, aqui é Fernando Valões, aquele que usava um óculos grosso, fundo de garrafa. Ah, Valões, me lembro de você, como é que vai? Tudo bem, eu digo. E a equipe aí daquela turma, ele só tem eu, só restou eu, meu amigo. Aí começamos a falar alguns assuntos, depois eu disse, me lembrei, você tem visto fulano de tal? Aí o rapaz disse, olha, não vi, não sei onde está, tenho raiva de quem sabe onde está, não quero nem saber onde ele está e não gosto nem de ouvir falar no nome dele. Aí eu disse, então esqueça, abafe o caso e deixe para lá. Então, muitas vezes a gente planta o que colhe. É tão bonito isso. Eu tenho, assim, uma ligação com todos os segmentos políticos de Arapiraca. Vocês não sabem como é difícil essa pré-campanha minha de vereador para apoiar um candidato a prefeito. Alguém pode dizer, não tem ideologia? A ideologia minha é o social, é o esporte, é a cultura, é a acessibilidade, é o trabalho. A minha ideologia política é saber que os professores estão tendo condições de trabalho. A minha ideologia política é saber que a agricultura está chegando a semente, o apoio, a compra do alimento da agricultura familiar. É isso. É saber de que lá no posto de saúde não falta medicamento. Então, se Luciano Barbosa, se Ricardo, se a Fabiana vão realmente
implantar tudo isso, o Hector e tantos outros que são aí pré-candidatos a prefeitos, possam fazer isso. E por conhecer todos eles, saber que cada um deles tem uma vontade de fazer o melhor por Arapiraca, a minha vontade era que todos ficassem sentados, um aqui, outro acolá, esse pudesse ser o vice desse, esse daqui amanhã fosse o secretário-geral, na outra fosse o prefeito, e todos nós pensássemos em Arapiraca. Arapiraca da grandeza, Arapiraca da força, da assistência social, dos agentes de saúde, dos técnicos, dos zootecnistas, dos médicos, dos intelectuais, dos músicos, que viram à noite para ganhar o seu ganha-pão. É essa Arapiraca que eu sonho, né? Da divisão. Vocês não vão me ouvir aqui de forma nenhuma dizendo que fulano de tal, ele é aquilo, daí alguém vai dizer, esse candidato, esse pré-candidato a vereador aí, não pode ser assim. Espera aí, gente. O restaurante aqui, a porta aqui aberta do restaurante, entram todos. A gente amanhã pode estar sentado na mesma mesa, na mesma fila, para pegar ali o pratinho no self-service. A gente pode estar no mesmo consultório de um médico, porque nós não estamos em países diferentes, não estamos fazendo uma live como eu estou agora, não. A gente vai estar no dia a dia, convivendo, pegando na mão de cada um, e perdoando aqueles que até nos ofendem, que nos tratam mal, porque quem quer viver em comunhão, a própria palavra de Deus, que bom que os irmãos vivem em união. Nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai, o Criador foi Deus, irmãos em Jesus Cristo. Por que essa desunião? Mas, como é uma eleição, cada um tem uma proposta melhor e a comunidade vai decidir aquele que tem a melhor proposta. E quem ganhar, abre-se os corações e diz assim, vou ser agora prefeito de todos. Não é assim? Muito bem. Vamos continuar falando aqui aquelas coisas que eu sei muito bem, que presenciei como jornalista. Certa vez eu fazia uma reportagem em Pão de Açúcar. Prefeito Elísio Maia. Foi delegado, prefeito, foi deputado estadual, pai do deputado Savinho, e pai do Hermes, que foi prefeito também de São José da Tapera, uma grande liderança, mas linha dura, daqueles coronéis mesmo. Elísio Maia foi da época do coronel. E certa vez ele me disse, olha, Valões, eu fui delegado de Pão de Açúcar, passando por Palestina, Olho d'Água das Flores, Monterópolis, Jacaré dos Homens, chegando à Batalha. E também Tapera. Era delegado, não tinha viatura. Isso, vamos colocar, época da anos 50, 60, né? E, meus amigos, escute bem essa história. Eu nunca fui de prender homem nenhum. Não. Eu pegar no braço do homem, algemar e mandar ele para a cadeia, não. Eu mandava ele se prender. E me recordo aqui que certa vez, quando era no São João, tinha forró, pé de serra, em tudo que era tapera. Qualquer tapera, casa de taipa, tinha lá o forró. E eu saía de Batalha, fazendo a volta para Pão de Açúcar, de madrugada, acompanhando a cavalo, sozinho e Deus, não tinha soldado nenhum para me acompanhar, pelo meio do mato, que não tinha bandas, não tinha forró na cidade, tudo era nos sítios. E cheguei num sítio, me disse Elísio Maia, saudoso Elísio Maia, deputado estadual, prefeito. Ele me disse, sabe, doutor Ivan Barros, Vladimir, da tribuna do Sertão, que chegou no forró, aí um cara disse assim, senhor Elísio, tudo bem, como é que está aqui as coisas? Porque eu tenho outras casas para ele. Aqui está tudo bem, só tem um cabra aí que está dançando com uma faca, uma peixeira de 10 polegadas, a gente já pediu para ele tirar da cintura, ele disse que não tira, e não tem homem que tire. E dançar armado aqui a gente não aceita.
Aí o senhor Elísio parou, desceu do cavalo, amarrou o cavalo lá, foi lá dentro. Quem é o sujeito? Ele disse, é aquele ali. Chegou lá, vai chamar ele. Aí o cara estava lá, estava suado. Aí o cara chegou no ouvido e disse, ei, senhor Elísio Maia está aí fora, está querendo falar com você. Aí o cara chegou na hora, estava suado, esfriou que nem um defunto. Largou a moça para lá e, pois não, senhor Elísio. Aí ele disse, eu sou o que você está dançando com a faquinha, uma peixeirinha aí de 10 polegadas. Joga ela ali dentro do mato, vai guardar ela, tá certo? Tá agora, senhor Elísio. O cara pegou, foi lá, dentro do mato, guardou a faca. Só isso, senhor Elísio, só. O cara voltou, o senhor Elísio pegou o cavalo e se mandou. Quando ele anda assim, mais ou menos uns 2 quilômetros, o cavalo anda uns 2 quilômetros, aí vem um barulho danado de um cavalo atrás, numa velocidade. Aí o cara, o senhor Elísio parou, aí disse, para que essa pressa? Disse, vim atrás do senhor, o que foi que houve? Aquele homem lá do cavalo, lá, ou da faca, que o senhor mandou guardar. Quando o senhor saiu, ele foi lá, pegou a faca, botou na cintura e está dançando armado de novo. E é um perigo, né, senhor? Se tiver uma discussão, pode. O senhor Elísio voltou com calma. Quando chegou lá, manda chamar o sujeito. O homem veio, pois não, senhor Elísio. Cadê a faca? Está aqui. Entrega a esses homens aí. Aí entregou a faca. Pronto, senhor Elísio. Não vou pegar mais não. Eu disse, não. Você agora vai para Pão de Açúcar. Gente, em Monteirópolis, dá uns 40 quilômetros mais ou menos. Ele disse, vá lá para a delegacia, chega lá, bata na delegacia e diga que você foi se prender. Igual, eu vim aqui me prender que o senhor Elísio Maia mandou. Mas, senhor Elísio, eu vou arrumar aqui um cavalo. Não, um cavalo não, você vai de pé. E olha que eu ainda vou visitar. E quando eu chegar em Pão de Açúcar, eu quero tomar conhecimento que você já se prendeu. E aí o cara foi para lá, o senhor Elísio foi a outros forró, depois foi para casa, quando foi 8 horas da manhã, o soldado chegou, senhor Elísio, e ele depois, não, como é que foi o plantão? Só teve um preso lá, que chegou lá, se prendendo lá, que o senhor mandou, e aí, manda o homem embora, ele disse, não, eu acho que ele não aguenta, ele está aguentando andar, esse rapaz, ele está estrupiado, os pés dele estão uma ferida só. Ele parece que veio dentro do mato, nas macambiras, a pé, o homem não dá para andar agora não. Eu vou dar um cafezinho a ele, porque pode ser que... Não dê café não. Não dê café não, porque pode piorar. Deixa ele descansar mais, quando for meio-dia, 12h30, que o sol estiver a pino mesmo, bem quente. Aí você manda ele embora. E diga a ele, se ele puder voltar de pé, melhor. Mas se ele arrumar alguém que dê uma carona a ele, algum cavalo aí, ele volte. E assim eram as histórias, que eu tenho muitas para contar na minha live, de Elísio Maia, o delegado que nunca prendeu, mandava o cabra se prender. Está ouvindo? Outra vez, eu estava fazendo um documentário na Assembleia sobre aquele tiroteio. Se lembra aquele tiroteio do impeachment de Muniz Falcão na década de 50, 57, 58? Vocês se lembram quando aconteceu aquele tiroteio lá dentro da Assembleia e morreu Humberto Mendes, o sogro do governador de Palmeira dos Índios? Se lembra? Eu fui fazer o documentário, que eu tinha entrevistado vários companheiros, jornalistas que participaram daquela cobertura e alguns deputados. E fui para a Assembleia na década de 90. Quando eu estou lá na Assembleia conversando com o senhor Elísio Maia, precisava falar com ele sobre aquela invasão, aquele tiroteio dentro da Assembleia, chegou o deputado Marcelino Alexandre. Marcelino Alexandre, todo boy. O senhor Elísio Maia sentava na última cadeira de deputado, aquelas várias cadeiras, que nem cadeira de estudante, aquelas carteiras de estudante, e o senhor Elísio era a última, até por segurança dele, né? Ele nunca foi nem ficar na frente nem no meio, sempre lá atrás, na retaguarda. Chegou Marcelino Alexandre, entendeu? Um abraço àqueles que estão chegando agora para a nossa live, depois vocês reproduzem tudo aí, assistem tudo. Muito obrigado. Na próxima segunda-feira,
nós vamos ter outra live, viu? Ou segunda ou quarta. A gente avisa aí, porque tá dando audiência, ok? Então, um abraço a quem está chegando agora para assistir a nossa live. O deputado Marcelino Alexandre interrompeu a nossa conversa, botou a mão no ombro do deputado Elísio Maia e disse: deputado, já viu as meninas que estão lá na frente, ali, ó, aquelas que trabalham ali, tudo bonita, né? Pense aqui dentro desse plenário, que coisa linda são aquelas, né, trabalhadoras, aquelas servidoras que embelezam esse ambiente, né? E o senhor Elísio olhou para ele assim, com aquele rosto, né, forte, ele era forte, né? Mas o rosto enrugado pelo tempo, olhou assim, como se não gostasse da conversa. O que é que o senhor acha, Elísio? Não é? O nosso plenário não está bonito, com tantas moças bonitas ali. Aí o senhor Elísio olhou para mim assim, né, fechou a boca, olhou para ele e não respondeu. Marcelino bateu no ombro e foi embora. O senhor Elísio se virou para mim e disse: o senhor está vendo? O senhor está vendo a qualidade dos nossos representantes? O senhor está vendo a qualidade dos nossos deputados de hoje? Isso foi em 1993, 94. Eu digo: sim, senhor Elísio Maia. Ele disse: pois é, o senhor veja a qualidade dos nossos deputados. Já não se faz mais deputado como antigamente. Isso é conversa de um deputado vir conversar com outro. Então era assim, o homem da moralidade, né, do respeito, né, e achar que os assuntos não poderiam ser tratados daquela forma. Eu acho que foi um homem assim que preservou muito a família, né? E não entendeu ali a brincadeira do deputado Marcelino Alexandre, que estava apenas querendo a opinião dele sobre aquele embelezamento ali dentro da Casa Tavares Bastos. Certa vez cheguei no Palácio do Governo para fazer uma entrevista com o então governador de saudosa memória, o santanense Geraldo Bulhões. E me apressado ali dentro, com meus 30 e poucos anos, ele governador, eles: vamos lá, governador, tudo pronto aqui, agora. Aí ele disse: calma, eu sou da época do rádio a válvula, tem que ligar, esperar esquentar para poder funcionar, não é assim não, tenha calma. E aí você tinha que ter toda a paciência, ele sentar, colocar a mão assim na frente da boca, o dedo, pensar e dizer: estou pronto, pode perguntar. Então, são essas coisas dos homens do passado, que media com muita responsabilidade o que iria falar. Chegava em Arapiraca para contar a história de Arapiraca no início dos anos 80, quando Arapiraca completou 60 anos. Fiz um programa especial depois do Fantástico. Pela primeira vez, a TV Gazeta de Alagoas saiu do ar depois desse nosso programa, porque não tinha como gravar o filme e não podia botar o filme depois do Fantástico pela metade. Então eles decidiram, a direção, em sair do ar a TV Gazeta depois do Arapiraca na TV, esse programa especial. Para fazer esse programa, eu reuni a nata do governo de Divaldo Suruagi, que era governador no início dos anos 80. Doutor Humberto Gomes, secretário de Saúde, ó peso, um dos melhores médicos secretários de Saúde do Estado, juntamente com Emílio Silva, doutor Zé Medeiros e tantos outros. Os que estão por aí são escandalizados, porque não tem palavra, coloca a mão no erário público e já não se faz muitos secretários como no passado, né? E aconteceu que tinha também na educação Douglas Aprato, historiador, homem fino, intelectual, secretário estadual de educação. Olha a qualidade desses homens, que não deixaram qualquer denúncia. Vinícius Maia Cansanção, secretário de Energia do Estado de Alagoas, energia, saneamento e energia.
mandava na CEAL, na Casal, em eletrificação. Então, era um corpo de intelectuais. E eu fiz um apanhado em Arapiraca e vi que a cidade estava imunda, suja, a esgoto a céu aberto. Você andava na Avenida Rio Branco, na São Francisco, tinha que dar uma passada longa, porque era esgoto de residência, até de banheiros caíam no meio da rua. Se caísse algum alimento, a cidade tinha cólera, tinha tantas doenças, que eu fiquei assim. A educação, o alunado altamente atrasado, os professores ganhando mal. E, minhas senhoras, meus senhores, era um programa para falar sobre 60 anos da história de Arapiraca, o que a gente se deparou. A minha equipe foi com Arapiraca, com a cultura arrebentada, Zezito Guedes contando a história de onde Arapiraca surgiu, e tinha era mesas velhas, lixo ali no centro da cidade, que hoje é o Parque Ceci Cunha. Ali ele dizia que Manuel André chegava com a sua família e disse: debaixo do Arapiraca, aqui é minha morada. E a cidade não tinha história, tinha um historiador, que tem, chamado Zezito Guedes, que eu mando as minhas homenagens para toda a sua família. Eu tenho até uma história de Zezito Guedes para contar também. Me ajudou muito para contar a história de Arapiraca. E tinha no turismo nada. Eu peguei o Carlos Alberto, que era gerente do hotel no centro da cidade, e ele dizia que Arapiraca era rica em pastoril, tinha muitos fandangos ali, tinha o terreiro, mas não se divulgava. Era um verdadeiro atraso quando este repórter Fernando Valões chegou em Arapiraca. E eu recebi dinheiro dos empresários para fazer um programa contando a história de Arapiraca, do fumo, de Aurelino, Severino Bananeira, de tantos outros, do Grupo Coringa, Zé Alexandre. Mas o que eu publiquei fui bastante criticado. Não pelos empresários, mas por muitos operadores da política. Você devia ter divulgado mais uma Arapiraca bonita. Como? Se o governador não pegava o dinheiro do ICMS da segunda cidade de Alagoas, comia o dinheiro todinho, empurrando no turismo de Maceió, e não mandava nada para Arapiraca. Severino Leão passava dificuldades, funcionários passando fome, e eu não tinha que divulgar uma Arapiraca bonita, que não era aquilo. A cidade com a maioria das ruas sem calçamento, saneamento zero, o pessoal tomando água de cacimba, água para chegar em Arapiraca era 8 dias sim, 80 não. E esse repórter, pela bem da verdade, até poderia ter me prejudicado e ter um grupo mandado embora de Arapiraca, mas depois o pessoal entendeu que Edivaldo Suragi ficou com medo. Os governantes ficaram com medo. Disse: epa, rapaz, tem um cara de óculos lá, um fundo de garrafa, que se fosse na época de hoje, dizia assim: tem um ceguinho lá em Arapiraca, que lá na Câmara de Vereadores, ele está denunciando que o Estado não faz nada, a Prefeitura não faz nada, tem que fazer alguma coisa para calar esse ceguinho. Na época de hoje. Naquela época, aquele cara que deu um fundo de garrafa está usando a televisão, está sendo financiado por alguém para denunciar que Arapiraca falta tudo. E começaram a mandar, começaram a ampliar o aeroporto de Arapiraca, o campo de pouso, o nosso campinho de avião ali. E começaram a ajeitar aqui, acolá, a melhorar a adutora do Agreste. Entraram outros representantes, Alberto Cordeiro começou a cobrar também. E daí Arapiraca começou a ser respeitada lá fora, porque tinha um repórter, juntamente com outros colegas jornalistas, Roberto Gonçalves, o João da Gazeta, o Cláudio Roberto e tantos outros que trabalhavam aqui, veio o Roberto Bahia depois, e o Bandeira, e tantos outros. Hoje tem muitos segmentos, grandes, você já tem o Jair Notícia, os 7 Segundos, tem toda uma imprensa que briga por Arapiraca, o NN1 Arapiraca, e aí vieram as rádios, e aí começou a ter força mais ainda. Mas foi através das lentes, onde eu perdi minha visão, onde eu fiquei cego para documentar, mostrar que Arapiraca precisava respeitar o ASA,
Foi noites de sono para fazer o livro do Asa, os 36 anos do livro do Asa, catalogar 500 jogadores que passaram para o Asa, pelo Asa. Foi carro que capotou. Eu estou aqui, na graça de Deus, que eu poderia não estar contando história nenhuma, vindo para fazer um jogo de Asa em Itabaiana no domingo. O carro capotou ali na usina Portos, né? Ali em Porto Rico. E de repente estava eu, meu filho mais velho, o Davi, Felipe, e o carro capotou assim várias vezes. E não prestou para nada, mas eu estou aqui contando a história. Meu motorista, o Felipe, ninguém teve nada. O equipamento prestou para nada. Eu voltei para o hospital apenas para olhar, não tive ferimento nenhum. Fiquei cego, mas não perdi a emoção, a coragem de continuar trabalhando. Como pré-candidato hoje a vereador, Alagoas pode ter o primeiro cego vereador? Pode. Como nós temos no Congresso Nacional, um deputado federal cego, capixaba, e que faz um grande trabalho em Brasília. Nós temos a Mara, senadora de São Paulo, na sua cadeira de roda, que só movimenta do pescoço para cima, e que está tentando agora, a todo custo, depois de anos, depois de um acidente, não movimenta nada do pescoço para baixo, mas é senadora, combatente, porque isso não dificulta. Muitas vezes a pessoa é um cadeirante, mas tem o talento das mãos e da voz. Muitas vezes as pessoas é um cego, mas tem a inteligência junto com seus assessores, junto com a sua equipe, lutando junto com as outras pessoas. E como pré-candidato a vereador, tenho certeza que Arapiraca vai se orgulhar, vai dizer assim: poxa, o ceguinho lá, o Fernando Valões, tem sido combativo, tem acompanhado os projetos, tem cobrado muito por Arapiraca. Falar nisso, tá aí eu não falei, já falei muito e não falei ainda sobre o QR Code, né? Tá aí aparecendo na tela, de vez em quando estava aparecendo. Se você pode colaborar, aqui é uma campanha de mãos limpas. Eu só tenho ajuda agora, inicialmente, de Deus e dos amigos que me deram a oportunidade de, como pré-candidato a vereador, e estou aqui para, nessa pré-candidatura, pedir a todos vocês que quem puder ajudar com 50, com R$2, com 10, com 20, com que você possa. Se você pode ajudar com 50 mil, aí é tudo que eu estou colocando no orçamento para gastar na campanha. A gente tem material, chapinhas para entregar. Eu não gosto daquele nome de santinho, né? As chapinhas e cartazes para a rua, gasolina. E, por favor, se você é dono de posto de gasolina, pode dizer assim: não, vem aqui na sua campanha encher o tanque do seu carro. Você é dono de gráfica, não, eu vou lhe dar as chapinhas, entendeu? Então, as doações, como pré-candidato, eu preciso do povo de Arapiraca para isso. Tá bom? Vamos lá. Eleição para governador em Alagoas. Todo mundo do lado de Geraldo Bulhões sabia que ele já estava eleito, inclusive a justiça eleitoral naquela época, né? E todo mundo sabe que a fraude cobriu, né? Todos os recantos aí as pessoas trocavam urna cheia de votos, os deputados tudo negociado. Você vai tirar 3 mil em Lagoa da Canoa, o outro vai tirar 2 mil em Arapiraca, o outro tira 5 mil lá, eram tudo armado. E a justiça não viu eleitoral, entendeu? Essa estava cega mesmo, cega que nesse ceguinho que não viu nada do que estava acontecendo. Esse vê tudo, porque vê pela emoção, pelo coração, pela verdade, escuta. Mas naquele dia da eleição, Renan Calheiros perdi a eleição e eu fui cobrir a eleição aqui no ginásio de esporte, onde estavam sendo levadas as urnas trocadas. Talvez o doutor Fabrício, que era o juiz eleitoral, não soubesse dessa história. E eu estou lá aguardando informações das aberturas das primeiras urnas de Arapiraca. Chamei o doutor Fabrício assim até a porta, porque não pôde entrar ainda no ginásio, que as urnas estavam chegando, e demoraram para chegar, porque era um troca-troca lá fora das cédulas, das urnas. Aí chegou um rapazinho cansado e disse: doutor Fabrício, seu juiz,
Aquelas urnas ali do Canaã, tem 7 urnas do Canaã. Eu fui o presidente da sessão. É aquele lacre que está lá na boca da urna. Não é minha assinatura, não. Eleição de governador e deputados, né? Não é minha, não, assinatura. Doutor Fabrício. Aí ele disse: Galeguinho, você está cansado, já trabalhou muito. Vá para casa. Saia dessa, Galeguinho. Meus amigos, ainda tem a história do vereador que foi assassinado em Arapiraca. Mas eu espero que vocês aí, está aí o QR Code, né? Nos ajude como pré-candidato a vereador. Fique certo que a próxima live será na próxima segunda ou quarta-feira. Eu aviso que agora a gente vai ter quase que diariamente contando casos atualizados e também casos que aconteceram na história política e esportiva de Arapiraca. Vamos falar agora de 2 casos que aconteceram em Arapiraca. O assassinato do vereador Benício Alves de Oliveira, que inclusive em um livro lançado anos atrás, não destaca absolutamente nada, inclusive do suplente que assumiu o lugar do Benício Alves. Então, eu quero aqui agora que vocês prestem atenção. Ano de 1956, ia passando na corrente da fiscalização da Secretaria da Fazenda de Alagoas, que ficava ali entre Arapiraca e Igaci, um irmão de Valdomiro Barbosa, chamado Daci. Ele ia com um caminhão de fumo sem nota fiscal. Ao chegar na corrente, a fiscalização, claro, pediu a nota e não deixou ele passar. Houve discussão, e nessa discussão, Esperidião Alves, irmão do vereador Benício Alves, atirou no Daci, irmão de Valdomiro. Jovem ainda, o rapaz morreu na hora. O chefe ali da fiscalização, Esperidião Alves, correu, sumiu, se escondeu. Sobra para quem a pressão? Para o vereador Benício Alves, que não tinha nada a ver com o problema da morte do irmão de Valdomiro Barbosa, homem forte, inclusive da eletricidade em Arapiraca. Quem foi Benício Alves? Benício Alves, um guerreiro, lutador, lá de Pindoba, quando Pindoba ainda era chamada de Pindoba Grande, veio morar em Lagoa da Canoa, um povoado de Arapiraca. Veio morar em Lagoa da Canoa, um povoado de Arapiraca. E lá, muito querido, comerciante, um caminhão fazendo entrega de material, compra de material, de tudo, material de construção, principalmente, tijolos, telhas. Ele fez amizade e se elegeu vereador uma vez. Se elegeu vereador outra vez. Então, um homem que tinha história dentro de Lagoa da Canoa, mas trabalhava para Arapiraca toda. Ele não ficava só trabalhando na Câmara para a Lagoa da Canoa, mas para toda Arapiraca. E se elegeu pela 3ª vez. Homem forte da UDN ligado a quem? Ao deputado estadual Marcos da Silva, que era adversário de Luiz Pereira, Claudino Albuquerque, o Benício Alves, porque pertencia ao grupo do deputado estadual Marcos da Silva. Minhas senhoras, meus senhores, daí vem um problema. Você sabe quem era o suplente de Benício Alves? Um cunhado de Valdomiro Barbosa, irmão do Daci, que foi assassinado pelo irmão do vereador. Claro que se o
Benício morresse, quem iria assumir? O Lourenço de Almeida. Lourenço de Almeida, vereador muito conhecido em Arapiraca. Bom, uma pessoa da minha família, tomou conhecimento de que havia uma trama para matar o Benício Alves. Essa pessoa da minha família, eu estou falando da minha família, já que o Benício Alves era primo da minha avó, né? Era cunhado lá, família lá, casado com o Benício, a esposa dele. Aí o que foi que aconteceu? Escute bem essa história. Esse parente meu, tomando conhecimento que havia uma articulação para matar o Benício Alves e que estava sendo articulada essa organização dos pistoleiros, vindo lá de Palmeira dos Índios, lá do deputado Humberto Mendes. Vocês estão compreendendo a história? E aí foi que fizeram. Eita! Esse parente meu foi lá conversar com o deputado Humberto Mendes. Deputado, sogro do governador, olha, tem um parente, o vereador Benício Alves, houve uma tragédia, o irmão dele matou uma pessoa em Arapiraca e estão tramando matar o vereador. Não teve nada a ver com o problema lá do irmão. O irmão sumiu para São Paulo, desapareceu o Esperidião Alves. Bom, Humberto Mendes disse, olha, não me chegou nenhum pedido nessa história para que eu venha a participar ou articular qualquer assassinato nesse sentido. Faz o seguinte, isso não é coisa daqui de Palmeira e nem do meu grupo aqui. Eu tomei conhecimento, olha só, disse Humberto Mendes, eu tomei conhecimento que isso é para lá, para os políticos de Arapiraca. Isso é ligado aos políticos de Arapiraca. E citou uns 3 políticos, adversário da UDN, de Benício e também do deputado Marcos da Silva. Aí eu disse, volta esse parente meu para Arapiraca, depois de ter conversado com Humberto Mendes. Por que ele só foi conversar com Humberto Mendes? Porque ele procurou Valdomiro Barbosa, irmão do rapaz assassinado. E o Valdomiro disse, olha, aqui a gente não tem nada a ver, se tiver havendo isso, não tem nada a ver com isso aqui não. Isso é coisa lá de Palmeira dos Índios, dos Mendes. Por isso que esse meu parente foi para lá, depois de conversar com o Valdomiro Barbosa, que disse que não tinha nada a ver com isso de movimento para matar o Benício Alves, não, de Oliveira, que tem nome de rua, de bairro, em Arapiraca. Ele voltou, meu parente já tinha conversado com a família Barbosa, Valdomiro Barbosa, que não era dele. Foi a Palmeira dos Índios. Lá disseram que não tinha nada a ver com os Mendes, lá em Palmeira, que o problema era aqui, de Arapiraca. Foi o que aconteceu. Aí, escute, isso é importante. É importante para vocês entenderem, finalizando aqui, estamos já no finalzinho do programa. Por favor, nos ajude aí, vai lá, entendeu? A todos aí que participaram, meu muito obrigado. Manda lá, R$1, R$2, R$5, 50 mil. Não mande mais do que isso, que não tem como gastar esse dinheiro. Ok? Bom, esse parente meu chegou e procurou o Benício e disse, Benício, é melhor tu renunciar ao mandato e ir-se embora de Arapiraca. Porque tem um esquema aí para te matar. Agora, eu já procurei Valdomiro Barbosa, já procurei Humberto Mendes e nenhum deles disseram que partiu dele, não. E que parte de outros grupos políticos aqui de Arapiraca.
Benício: vou-me embora nada. Aqui em Arapiraca tem homem que tenha coragem de fazer isso comigo? Foi. Aí esse parente meu disse: rapaz, tem nada. Aqui em Arapiraca não tem quem tenha coragem de fazer isso não. Bom, passaram-se uns dias, o Benício morava em Lagoa da Canoa, e na entrada da cidade ele tem uma amiga que ele gostava de visitá-la. Ele parou o caminhão, vinha com uns empregados para descarregar o caminhão, os empregados vinham em cima do caminhão, e parou lá na casa da amiga dele. Quando ele parou, que foi entrando, tinha uma árvore grande em cima, na frente da casa, os pistoleiros estavam em cima da árvore. Meteram bala, como diz o Cláudio Roberto, pistoleiro de puleiro, né? Aí, pá, tiraram nele, ele caiu lá, e eles viram os dois funcionários em cima do caminhão, os funcionários se abaixaram, eles foram embora, pegaram ele, trouxeram ele para Arapiraca. E ali, na Avenida Rio Branco, uma movimentação de gente, de carro, mais de 50 carros. Tem que tirar o homem para Arapiraca, para Maceió, agora, tem que ir para Maceió. Esse parente meu chegou lá perto dele e disse: Benício. Aí ele disse: rapaz, não é que eles tiveram coragem mesmo de fazer isso comigo? Estou com um tiro no peito e um rombo nas costas. Aí esse parente meu disse: eu não disse a você que iam fazer isso? E eles fizeram mesmo. Tiveram coragem mesmo de fazer isso. Daí, gente, mais de 50 carros, olha isso, 56, viu? Apareceu carro de todo lado, Fubica, Fobeca, caminhão, caminhoneta, encheu de gente, todo mundo atrás, entendeu? Pedindo, rezando para Benício escapar. Ele era muito querido, Benício Alves de Oliveira, vereador. Quando chegou no caminho, ele morreu. Foi um grande enterro, muito lembrado, em Arapiraca. E quem assumiu como suplente? Lourenço de Almeida, cunhado de Valdomiro Barbosa, irmão do Daci, que o irmão de Benício matou. Até hoje não foi esclarecido o crime, até hoje. Então, é o Fernando Valões que tem uma história para contar de Arapiraca, e agora eu vou contar a história de quem mandou matar o deputado Marcos da Silva. Mas só na próxima live, não vai dar tempo hoje, está estourado, já estão dizendo a mim que o Instagram já vai sair do ar daqui a alguns minutos e não vai dar para agora. Muito, muito, muito obrigado a todos que acompanharam essa primeira live. Muitas histórias vamos contar aqui no Esporte, na Música, na Cultura, da política social de Arapiraca. Como pré-candidato a vereador de Arapiraca, estou preparado, pronto, para me orgulhar de dizer que Arapiraca, Alagoas, a exemplo dos capixaba, que tem o primeiro deputado federal cego do Brasil, São Paulo, que tem a senadora Mara, deficiente, tetraplégica, que só mexe do pescoço para cima, inteligentíssima, que tem feito muito no Senado. E como pré-candidato hoje a vereador lá na Câmara, com certeza irei fazer muito para a história de Arapiraca. Um grande abraço, gente. Bom sábado, bom final de semana. Obrigado, Davi, obrigado, Emily, ao Dia, ao Felipe, a todos que apoiaram aí para que essa live fosse com sucesso. Um abraço a todos e até breve.